Agradeço a oportunidade e passo para o nosso pastor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Sentimos a ausência de muitos irmãos, né? Mas muitos dos quais estão também justificados, não é? Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. E quem não tem justificação, cabe aos dirigentes, né? Cabe aos dirigentes chegar junto, né? Conversar e fazer cumprir as regras. Amém? Glória. Glória a Deus. Vamos avançar. Tá uma bênção, irmãos. Os estudos, o estudo acerca dos nomes de Deus, né? Tá a bênção do céu. A gente está colocando todos eles lá no nosso canal no YouTube. E nós vamos fazer uma playlist desses vídeos, né? Então a gente já fez 4. Os nomes de Deus 1, 2, 3 e 4. Hoje nós vamos dar a 5ª palavra, né? Acerca dos nomes de Deus. Aí vai ser mais um vídeo e a gente vai fazer uma playlist, deixar lá separada no nosso canal no YouTube. A qualquer momento que o irmão quiser estudar, né? Examinar lá e fortalecer o seu conhecimento, está lá no nosso canal no YouTube, tá bom? E também no nosso blog, também pode ser encontrado no blog, também Blogspot, Tom Jones de Jesus, amém? Glória a Deus. Hoje nós vamos avançar com mais um nome. Um nome esse que alguns de vocês talvez tenham cantado muito em um hino de Kleber Lucas. Quando ele diz assim, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor, Sidequenu e Yahvé. É o quê? O Senhor é a minha justiça. Sidequenu e Yahvé, minha justiça é. Hoje nós vamos ver Jeová Sidequenu. O Senhor é a nossa justiça. Ou Senhor, justiça nossa. Sidequenu. Amém? Senhor, justiça nossa. E se der tempo, né? Se der tempo, nós vamos avançar também para Jeová Jireh. Jeová Jireh. Deus que provê, né? Deus proverá. Jeová Jireh. Se der tempo, nós vamos ver Jeová Jireh. Amém? Glória a Jesus. Vamos então abrir nossas Bíblias. Glória. Em Jeremias, capítulo de número 23. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 23. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Amém? Quem achou, diga amém. Amém. Jeremias, capítulo de número 23. Vamos ler a partir do 5 para a gente ler um contextozinho aqui. Amém inteiro. A partir do verso 5. Acompanha aí. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que reinará, e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Será este o seu nome com que será chamado: Senhor, justiça nossa. Amém? Que é Jeová Sidequenu. Amém? Jeová Sidequenu.
Senhor, justiça nossa. Porquanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão, tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas tão certo como vive o Senhor, que fez subir, que trouxe a descendência da casa de Israel, da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha arrojado, e habitarão na sua terra. Amém? Oremos ao Senhor. Pai querido, Pai santo, Deus da glória, graças te damos por essa leitura, que o Senhor possa abrir o entendimento do teu povo, os nossos entendimentos, para que possamos compreender a tua palavra, Senhor. Que tu possa falar conosco, ensinar, instruir, ministrar os nossos corações, para, ó Senhor, nos fortalecer, nos edificar, Senhor, nos abençoar por meio da tua palavra. Então somente fala por meu intermédio, põe tua palavra em meus lábios, não me permita falar de mim, mas que teu Espírito Santo possa falar por meu intermédio, e seja isso para a tua glória, em nome de Jesus. A igreja diga amém. Amém. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo. Amém, irmãos? Justo e rei, que reinará, e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Amém? Esse renovo que ele vai levantar de Davi, amém? É o renovo, é um dos títulos, né? O qual o Senhor é chamado renovo. Ele está se referindo aqui a Jesus de Nazaré. Aqui é mais uma profecia, mais um anúncio acerca do Messias que viria. Amém? Como também lá em Isaías, quando ele fala da raiz de Jessé, também é um anúncio, também um prenúncio do Messias. A raiz de Davi também é um dos títulos do Messias, um dos títulos do Cristo, de Jesus. Amém? Renovo, raiz de Davi, leão da tribo de Judá, são todos títulos atribuídos a Jesus de Nazaré, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Então aqui ele está anunciando a salvação. Preste atenção. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que se levantará a Davi um renovo justo, e rei que reinará. E ele está falando de quem? O Rei dos Reis, é Jesus. E rei que agirá sabiamente, executará o juízo e a justiça na terra. Olha para teu irmão, diga: Jesus veio fazer justiça. Lembra lá no Sermão do Monte, ele disse: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Aleluia. Nos seus dias Judá será salvo, Israel habitará seguro, será este o seu nome com que será chamado. E ele anuncia aqui profeticamente outro nome, amém, de Jesus: Senhor, justiça nossa. Esse será o nome que será chamado. Lembra quando Isaías falou do nascimento, que a virgem daria luz a um filho? E qual seria o seu nome? Disse o profeta Emanuel. Também era um anúncio profético, amém, do Messias. Amém? Emanuel, que significa Deus conosco. Deus conosco. Ele também ali estava falando de Jesus, mas de uma maneira profética e figurada. Amém? A mesma coisa aqui também se trata também do Messias. Se trata também de Jesus. Nos seus dias Judá será salvo, Israel habitará seguro, será este o seu nome com que será chamado Senhor, justiça nossa. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão, tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas tão certo como vive o Senhor, que fez subir, que trouxe a descendência da casa de Israel da terra do norte
e de todas as terras para onde os tinha arrojado, e habitarão na sua terra. Amém? O povo havia sido levado para o cativeiro. Amém? E aqui também ele está prometendo também outra promessa, que o povo iria retornar. Amém? Esse retorno do povo, de uma forma impressionante, se deu depois de Cristo, quando também no ano 70 depois de Cristo, Israel também foi espalhado pelo mundo. Amém? Tito, imperador romano, ele implacavelmente expulsou Israel da sua terra. E quem insistiu permanecer foi morto. Amém? Foi morto barbaramente. E Jerusalém foi incendiada, para você ter uma ideia, foi destruída Jerusalém. E o povo, ele saiu e no ano 70 depois de Cristo, Israel deixou de existir como país. Por quê? Porque perdeu o seu território. Perdeu o seu território. Ano 70. Preste bem atenção. Somente em 1948 e 49, se não me falha a memória, foi por aí, 48 a 49. Após a Segunda Guerra Mundial, com o fim da Segunda Guerra Mundial, os países aliados, amém, decidiram, por conta do Holocausto, que foi o massacre, a matança dos judeus promovida, amém, pelo nazismo, por Hitler, amém, nos campos de concentração. As terras da Palestina, naquela ocasião, estavam sob o domínio da Inglaterra, eram colônias inglesas. No fim da Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra, amém, decide devolver, restituir, amém, a Israel o seu território na Palestina. Amém? E foi um brasileiro que dirigiu a reunião da ONU naquele tempo. Estou esquecido o nome desse brasileiro. Não sei se foi Oswaldo Aranha o nome dele, estou esquecido. Mas um brasileiro, ele dirigiu esse dia histórico onde Israel foi restituído de novo à sua pátria, à sua terra, como um país. E volta a existir, cumprindo profecias bíblicas, tais como esta que acabamos de ler aqui, né? Tão certo como vive o Senhor, que fez subir, não mais dirão, né? Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão, tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas dirão, tão certo como vive o Senhor, que fez subir, que trouxe a descendência da casa de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha arrojado, e habitarão na sua terra. E voltaram a habitar na sua terra, e está aí Israel, cercado pelos povos árabes, odiado, né, por muitas nações. Por causa do quê? Porque a salvação vem dos judeus. E a realidade é que boa parte da humanidade não aceita que a salvação vem dos judeus. Quem disse isso foi o próprio Cristo, né? A mulher samaritana. A salvação vem dos judeus. Aleluia. Mas Deus, ele cumpre a sua promessa. Amém? Agora, esse é o texto. Vamos agora nos deter no Jeová Tsidkenu, que nós já vimos, é uma referência ao Messias, ao Cristo. Amém? Jesus, diga para o seu irmão, Jesus é a nossa justiça. E nós precisamos agora entender o que é justiça.
Nós já vimos que os nomes de Deus revelam o seu caráter, a sua personalidade. Revela parte do que Ele é, ou de quem Ele é. E o Senhor é justiça. Glória a Deus, aleluia. Agora nós vamos ver que a justiça de Deus, ela não é exatamente como a justiça que o homem imagina. Hein? Se a justiça de Deus fosse igual à justiça dos homens, nós estávamos fritos. E olha, literalmente, viu? Se fosse a justiça de Deus fosse igual à justiça dos homens, então muitas vezes o homem clama por justiça, mas clama por justiça segundo o entendimento humano. Quando a justiça de Deus, nós vamos ver, muitas vezes, e nós vamos ver, tem texto bíblico aqui, que diz que a justiça de Deus é misericordiosa. Eita! A justiça de Deus é misericordiosa. Mas o homem, sabe onde ele está? O homem quer olho por olho, dente por dente, né? Ei, não seria essa a justiça? Olho por olho, dente por dente? É, pastor, isso aí é justiça. Foi até Deus, não foi? Foi Deus que implantou isso lá em Israel? Foi, Deus deu isso para Moisés colocar para o povo. Olho por olho, dente por dente. E é esse o senso de justiça que muitos têm hoje. Mas, veja só, a Bíblia diz que a lei veio por intermédio de Moisés. Amém? Mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Presta bem atenção. A lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. E aí deixa eu te dizer uma coisa. Jesus, ele veio como luz do mundo para também nos fazer entender o que nós não entendíamos da lei. Jesus, ele veio trazer o verdadeiro significado da lei. E deixa eu te dizer, os judeus não entenderam o olho por olho e o dente por dente que Deus falou. Deixa eu te dizer, e só para você saber, quando Deus disse olho por olho, dente por dente, aí um já quer tirar o braço do outro, um já quer tirar a perna do outro, o outro já quer arrancar o olho do outro. E quando Deus, na lei, colocou olho por olho, dente por dente, primeiro, Deus estava tratando um povo, uma nação que era escrava, que precisava se organizar, que precisava aprender a ser uma sociedade livre. Preste atenção. E dentro da limitação daquele povo, daquela sociedade, Deus precisava botar ordem. Ordem no povo, ordem na casa. E mesmo para botar ordem, mesmo para disciplinar, quando ele diz olho por olho e dente por dente, em outras palavras, e Jesus ele vai falar isso, eu vou citar daqui a pouco, Jesus está dizendo, sabe o que? Ei, não faça com os outros o que você não quer que faça com você. Então tu quer arrancar o olho do outro, você quer que arranque o teu? Quer cortar a mão do outro, tu quer que corte a sua? Jesus, ele disse, esta é a lei e os profetas. Olha Jesus dando um significado. Jesus interpretando a lei. Jesus disse, esta é a lei e os profetas. Fazei aos outros o que você deseja que se faça com você. Essa é a lei e os profetas.
próximo está na lei. O amar o seu próximo está na lei. Interessante. Mas ninguém lembra que amar o próximo está na lei. O que o povo mais lembrava é olho por olho, dente por dente. Você entende? E Jesus então, veja só, ele veio cumprir a lei, ele cumpriu a lei, mas ele veio dar a luz da lei para nós, para a humanidade, para os judeus, que eram detentores da lei, mas foram repreendidos por Jesus. Ai de vós, escribas e fariseus, né? Que seguem a lei ao pé da letra, mas se esqueceram daquilo que era mais importante na lei: a misericórdia, a justiça, a fé, a misericórdia e a justiça. Vocês querem olho por olho, dente por dente, mas não quer ter compaixão de ninguém, mas não quer ter misericórdia de ninguém. Aleluia, Jesus. Ai de vós. Então Jesus, ele veio dar um significado. E lembra o que é que Jeremias está dizendo aqui? Jeremias diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. Olha Jesus ensinando justiça. Que a justiça de Deus é diferente da justiça do homem. Eita. E que na verdade o que aconteceu foi que o homem não entendeu a justiça de Deus nem a lei de Deus. E Jesus veio dar o significado. Jesus na verdade vai dizer: ei, eu vim aqui falar para vocês o que vocês não entenderam. Em outras palavras, foi isso que Jesus fez. Eu vim ensinar para vocês o que vocês não compreenderam. Na lei, na minha palavra. Glória. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, rei que é, reinará e agirá sabiamente, executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo. Vê só, o dia que Deus vai executar a justiça, ele vai salvar Israel. Olha para o teu irmão e diga assim: a justiça de Deus é salvação. Meu Deus, para quem nele crê. Já parou para pensar nisso? Que a justiça de Deus é salvação. Quando você clama assim, não deixe de clamar não. Quando você clama: Senhor, faz justiça. A justiça de Deus primeira é salvar. Glória a Deus. Eita. Glória a Jesus. Não deixe de clamar. Diga para o teu irmão: não deixe de clamar a justiça não. A justiça de Deus é salvar, é libertar. E nós vamos ver isso. Estou só na introdução, viu? Glória. Nos seus dias Judá será salvo, Israel habitará seguro. Será este o seu nome com que será chamado: Senhor, justiça nossa. Aleluia. Jeová se dignou. O Senhor é a nossa justiça. Aqueles que invocam a Jeová se dignou. Amém? Olha só. Aqueles que se sentem sob condenação e necessitados da justificação, esperançosamente invocam Jeová se declinou. Pessoal, aqueles que estão sob condenação. Mas o condenado não está condenado? Aí o condenado clama por justiça. Daí você vai tirar que a justiça de Deus é diferente. O condenado, ele vai clamar por justiça.
antes de entrar em qualquer texto, eu preciso que vocês entendam uma coisa, porque quando a gente entrar nos textos bíblicos, depois dessa explicação que eu vou lhe dar, você vai entender o texto bíblico. Porque muitas vezes você lê e não entende, pensa que está falando uma coisa quando está falando outra. E deixa eu lhe fazer entender a justiça. Vamos lá, vamos entender o Senhor é justiça, não é isso? Vamos lá, justiça. Vamos lá para a justificação. A Bíblia tem, e nós vamos passar para vocês, mais uma vez, eu já passei em outras épocas, a doutrina da justificação. Amém? E o Senhor, Ele é justiça. Veja só. Aqueles que se sentem sob condenação e necessitados de justificação, espiritualmente invocam Jeová Sinequenu. Preste atenção. Vamos para uma cena de tribunal. Essa é a doutrina de justificação. Cena de tribunal. Tem o juiz, tem o réu, no banco do réu, o réu, o juiz, o promotor de acusação, o advogado. Pronto, vamos ficar só por aqui. Amém? O juiz, o réu, o juiz, promotor de acusação e advogado. Amém? Quem estava no banco dos réus? O homem. Amém? O banco dos réus pertenceria a mim e a você. Por quê? O pecado é a transgressão da lei. Nós somos os transgressores da lei. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Quem disser que não tem pecado é mentiroso. A verdade não é nele. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Glória a Deus. Nós, como disse Paulo, estávamos condenados, mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele nos vivificou com Ele pelo seu sacrifício na cruz. Mas estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. O que acontece? No juízo, no julgamento, amém? O promotor de acusação, você acha que quem vai ser essa figura, hein? Promotor de acusação? Diabo, Satanás. O acusador das nossas almas. Amém? E deixa eu te dizer uma coisa. Para te acusar, ele é pai da mentira, viu? Mas para te acusar de qualquer coisa, ele não precisa mentir. Ui. Satanás, ele sabe que o juiz é Deus. Deus sabe que ele é mentiroso e pai da mentira. E para ele vir contra mim, contra você, para nos acusar, pode ter certeza que ele não vai inventar nada não. Nem precisa inventar nada. Ele vai falar a verdade do que você fez, do que você errou, do que você pecou. Ele vai jogar os teus pecados na tua cara e vai dizer para Deus: aqui, ó. É o acusador das nossas almas, o promotor de acusação. Amém? Estaríamos perdidos. Por quê? Porque a verdade é que pecamos. A verdade é que quem disser que não tem pecado é mentiroso. E aí? Aí Satanás vai vir cheio de gás. Essa é a grande ira dele, a grande revolta dele contra o povo de Deus, contra a igreja. Hein? Acontece conosco todos os dias. Olha lá, tá indo para a igreja, a Bíblia debaixo do braço. Era isso, fazia aquilo, andava desse jeito, pintava e bordava, agora vai dizer que é crente. Olha, é o promotor de acusação, não é? Aleluia. Não sabe que você conheceu
O Senhor, justiça nossa. O Jeová Sedequenu. Não sabe, aleluia, que você conheceu um advogado que não perde causa, que não perde questão. Aleluia. Agora, o juiz, como a gente já leu, é justo, viu? O juiz é justo. O juiz não aceita suborno. O juiz não se corrompe e ele julga pela lei. E a lei é justa. Amém? A lei é justa. É santa, é boa a lei. Amém? A lei de Deus é justa. E o juiz não aceita suborno. Não dá para comprar o juiz. Não dá para subordinar o juiz. Aí o promotor de acusação está crente que vai levar essa. Amém? Aí o advogado, aleluia, esse advogado, viu? Quem já recorreu à defensoria pública, esse advogado aí, irmão, você não precisa nem pagar por ele. Ele é defensor público e defende qualquer um sem acepção de pessoa. Defende quem quiser recorrer a ele, ele aceita a causa e defende. Agora o currículo dele é que ele não perde causa. Colocar a causa na mão desse advogado é causa ganha. Coloca a tua causa na mão do advogado Jesus, que a causa será ganha, viu? Aleluia, Jesus está falando. Glória. Aí o advogado ele vai ter que fazer a defesa, né? Primeira coisa que ele vai fazer é olhar para o juiz e diz: olha, estipula aí a fiança. A gente concorda que realmente eles erraram. Estipula a fiança. O problema era a fiança. Por quê? O pecado é crime inafiançável. Não tem fiança. O salário do pecado é a morte. Estipule a fiança. Ó, seu juiz, deve ter alguma coisa que se possa fazer. O juiz não se corrompe, nem pode ser subornado. Ele anda segundo a lei. Aí pagar a fiança é um pagamento, né? É um pagamento. Jesus pagou, viu? Diga para o seu irmão, Jesus pagou. Só que quem vai pagar a morte? Quem vai pagar a morte? E um juiz disse: olha, só se um justo aceitar pagar pelo injusto. Só se um santo aceitar pagar pelo profano, pelo imundo. Se houver alguém que aceite pagar o preço de morte dos pecados deles, morrer no lugar deles, e aí a pergunta: quem morreria pelo pecador? Quem daria a sua vida pelo pecador? Quem daria a sua vida pelo ladrão, pelo malfeitor, pela prostituta, pelo adúltero, pelo mentiroso? Quem daria a sua vida pelo pecador? Em Apocalipse capítulo 5, foi letra de um hino. Apocalipse capítulo 5, de um hino muito cantado entre nós aqui, tempos atrás. Amém? E João chorava, ele chorava, meu Deus,
Irmãos, não existe ninguém que seja digno de abrir o livro e desatar seus 7 selos, nem em cima no céu, nem em cima no céu, nem embaixo na terra. Um homem que seja digno de abrir o livro e desatar seus 7 selos. Irmãos, nem no céu se encontrava um que se colocasse para fazer o que só Jesus fez por mim e por você, o que só Jesus fez pela humanidade. Não se achou ninguém, não apareceu um anjo. Apareceu no céu anjo para querer ser igual a Deus. Apareceu no céu anjo para querer roubar o trono de Deus. Mas não apareceu anjo para morrer pela humanidade que Deus amou. Essa missão, quem aceitou foi o Filho de Deus. Aleluia, não foi anjo, foi o Filho de Deus. Não foi anjo, foi o Filho de Deus. E por que eu estou dizendo isso? Não foi Satanás, não foi o demônio. Foi o Filho de Deus. Porque Satanás, o diabo, ele foi um anjo. Não é? Mas o Filho de Deus aceitou. O advogado Jesus disse: eu faço isso, eu pago. Justo, santo, sem pecado. O Senhor aceita. E o pai disse: olha, se você, meu filho, fizer isso por eles e por mim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho. Irmãos, deixa eu dizer aqui uma coisa. Os muçulmanos, os islâmicos, eles não conseguem entender uma coisa nessa história. Que eles dizem assim: que amor é esse? Deus te ama e não amou o seu filho. É o pensamento muçulmano islâmico nessa questão é essa. Porque ele diz o seguinte, o islâmico: eu não posso acreditar num amor que diz que me ama, mas mandou o seu filho morrer. E ele joga com isso. Mas não sabem que tanto o pai como o filho é Deus. E sendo Deus, qual é o plano de Deus? Qual foi o plano? O plano foi Jesus morrer por nós e acabou? O plano não era só Jesus morrer por nós. Não, pastor. O plano não era só Jesus morrer por nós, não. O apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, ele explica isso. Quando ele diz assim: irmãos, se a nossa fé em Jesus se limitasse apenas a essa vida, nós seríamos os mais infelizes dentre os homens. Se a nossa fé em Jesus se limitasse apenas no fato de Jesus ter morrido, estávamos acabados. Mas a nossa fé em Jesus, aleluia, é a fé de que Ele é a ressurreição e a vida, e que Ele ressuscitou, que a morte não teve poder sobre Ele, e que Ele saiu do túmulo, Ele se levantou dentre os mortos, Ele vive e Ele reina. Aleluia. O Evangelho, na sua plenitude, não se limita apenas à morte de Jesus, porque se Ele só tivesse morrido, como disse Paulo, acabou. Aleluia. Mas a gloriosa mensagem do Evangelho está no fato de que Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. E aí eu lembro-me de um pregador que dizia: se você for a Meca,
Se você for a Meca, os ossos de Maomé estão lá. Ele foi sepultado lá. Se você desenterrar, se você abrir o túmulo, os ossos dele estão lá. Mas se você ir, aleluia, a Israel, aleluia, se você ir a Jerusalém, aleluia, olha, os ossos de Jesus não estão lá. Aleluia. Os ossos de Buda estão onde Buda foi enterrado. Aleluia. Os ossos de qualquer homem, aleluia, que se coloca como Salvador, os ossos dele estão onde ele foi sepultado. Mas Jesus não está lá. Ele ressuscitou. E aí, alguém pode dizer, não acredito. Pode? Pode. Tomé, ele disse, eu só creio se eu ver com os meus olhos e tocar com as minhas mãos. Tomé, ele foi bem-aventurado porque ele viu, mas ele recebeu uma resposta de Jesus. Porque ele não acreditou nos seus irmãos, nos apóstolos, nos demais apóstolos que ouviram. E numa segunda oportunidade, ele aparece quando Tomé estava presente. E a primeira coisa que ele faz é as mãos. Veja aqui, Tomé. Toca as minhas mãos. Veja os meus pés. Apalpai e vede que um espírito não tem carne e ossos, como vede que eu tenho. E quando Tomé viu, Tomé disse, Deus meu, Rei meu, e adorou. E quando ele estava adorando, Jesus repreendeu. Por que tu está me vendo? Porque tu está tocando em mim. Mas bem-aventurado, Tomé, são os que vão crer sem me ver. Você é mais bem-aventurado que Tomé. Você é mais bem-aventurado que Tomé. Não é, irmãos? Então preste atenção. A questão é a seguinte. É que a questão da morte é o seguinte. A Bíblia fala qual é o poder da morte? O pecado. A morte entrou no mundo por causa do pecado. E o que se diz de todo homem? Todos pecaram. E a morte então acometeu a todos os homens. E o pecado, irmãos, não apenas isso, ele se enraizou no DNA humano. De maneira que Davi disse, em pecado me concebeu minha mãe, em iniquidade eu fui formado. O pecado ele virou como se hereditário. A criança era inocente, não é? Não é, irmão? Quem ensina a criança o mal? A maldade, a malícia, o erro. Não aprendeu com os adultos. Não, mas quando ela era criança, era criança. Tem uma hora que sai para fora da corrente sanguínea. O pecado está entranhado no homem. De maneira que a nossa natureza é pecaminosa. A natureza humana é pecaminosa. Por isso, a necessidade do novo nascimento. Se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino dos céus. Né? E a nascer da água e do Espírito. O que acontece? A questão é que quando Jesus ele morre, ele é crucificado e vai a óbito ali na cruz. Amém? O que aconteceu? Lembra que eu estou falando do plano? O plano de Deus não era apenas ele morrer. Não se limitava à sua morte. O plano de Deus é que Deus, na sua onisciência, sabia. E aí foi a grande surpresa do inferno, porque a Bíblia narra que Jesus desceu ao inferno e tomou a chave da morte do inferno das mãos de Satanás. E por que tomou? A morte não pode segurar Jesus. Por que a morte não pode prender Jesus? Porque o inferno não pode, a morte não pode. Porque, qual é o domínio de Satanás? Satanás,
ele domina os homens pelo pecado. A força dele, a força do mal na vida humana é pelo pecado. Ele manipula o homem ao erro. E pelo erro escraviza o homem. Pelo pecado escraviza o homem. Mas ele não pôde escravizar Jesus. Ele não pôde capturar Jesus. E aí era o plano. O plano é o seguinte, olha, é perfeitamente possível. Você vai pagar o pecado dele com a sua vida, mas você vai ressurgir, porque a morte não terá poder sobre você. Por quê? Porque Jesus não tinha pecado. Jesus, ele não pecou. É blasfêmia. Essas histórias aí são heresias. Essa história que Jesus tinha romance com Madalena, isso tudo é heresia. Se Jesus tivesse pecado, ele era apenas mais um defunto na terra. Mas a morte não pôde sobre ele, porque a morte só tem poder sobre o pecador. Aleluia. A morte entrou no mundo pelo pecado. E Jesus não tinha pecado. Então o plano não era só Jesus morrer. O plano de Deus não era só Jesus morrer. Era ele morrer e ressuscitar. Aleluia. Você está entendendo? Era morrer e ressuscitar. Glória. Aleluia. Então, os muçulmanos, os islâmicos, eles não entendem até aí. Por quê? Eles não entendem até aí. Porque eles ficam, não, mas Deus mandou ele morrer, diz que ama a gente, mas não amou seu filho, deixou seu filho sofrer. Mas ele sabia que seu filho ia vencer o pecado, ia vencer a morte, ia vencer o diabo, ia ressuscitar, e ia se assentar à sua direita nas alturas. Porque dele é o reino, dele é o trono, dele é a majestade, dele é o governo, dele é o domínio pelo século dos séculos. Jesus de Nazaré. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Glória. Aleluia. Isso, irmãos, é motivo, aleluia, de darmos sim muita glória a Deus. Amém? Então o advogado, vamos lá para encerrar a cena do tribunal. Aí o advogado, ele se propõe, amém, a se oferecer a si mesmo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como sacrifício único e suficiente, de maneira que o juiz Deus também disse, olha, lembra? Eu citei lá Apocalipse 5, eu citei o hino. Não existe ninguém. O que é que o anjo vai dizer? João está chorando, o anjo vai dizer, João, não temas. Eis quem? O Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus se apresentou. Eu posso. Eu vou, eu faço. O Cordeiro de Deus. Lembra de João Batista quando vê Jesus a primeira vez? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, o Cordeiro de Deus. Outro nome, viu? Outro título. Cordeiro de Deus. De Jesus. Aí ele conseguiu o que no céu não tinha quem conseguisse. Ele conseguiu. Ele venceu a morte. Ele venceu o pecado. Ele venceu o diabo. Ele venceu a morte. Só ele fez. Só ele conseguiu. Não se achou outro que pudesse fazer o que ele fez. E ele fez. Entende? Aí é o evangelho completo. Aí é o plano da salvação não é só, não se limita à morte de Cristo, mas na sua ressurreição e por que ele ressuscitou.
Porque ele não tinha pecado. Amém? Uma vez ele mesmo, leia a Bíblia, leia os Evangelhos. Uma vez ele mesmo, irmão, se levantou e disse: quem dentre vós me convence de pecado? Quem dentre vós pode me apontar aqui um pecado? E todos calaram. Por mais que queriam pegar nele um erro. Os fariseus o vigiavam, irmão, querendo achar nele um erro, para ter com que condenar ele, com que prender ele. Mas não se achava erro nele, não se achava engano nele. Nele não se achou dolo. Não havia dolo nele. Aleluia. Ele foi o Cordeiro Santo, inocente, não tinha culpa de nada. Foi morto, aleluia, por semear a paz, o amor e a verdade. A verdade que incomoda tanta gente. A verdade que muitos não querem aceitar. Aí preste atenção. A gente vai ter que continuar no outro culto. Mas para você encerrar, e preste atenção, Jesus morreu ou não morreu por nós? Morreu. Ressuscitou ao terceiro dia. Pagou o preço dos nossos pecados. Sim ou não? Sim. Amém? Aí, como fica a justiça de Deus agora nesse negócio? Como fica? Sabe qual é a justiça de Deus? A justiça de Deus é o seguinte: enquanto Satanás quer te levar para o inferno, te acusando dos teus pecados, a justiça de Deus quer te salvar, porque Jesus morreu no seu lugar. A justiça de Deus te absolve, porque o teu pecado foi pago na cruz do Calvário. A justiça, entende? Enquanto Satanás quer te condenar pelos teus pecados, a justiça de Deus diz, aleluia, que a tua dívida foi paga. Que em Cristo tu não deve mais nada a Deus. Em Cristo você é lavado, é remido, é reconciliado, é perdoado. Por isso que está escrito: nenhuma condenação mais há, ó, condenação, nenhuma condenação mais há para quem está em Cristo Jesus. Tomou posse pela fé da sua justificação, da sua salvação. Por isso que se diz: quando Satanás vier te acusar e falar do teu passado, do que você foi, do que você era, amém? Você pode se levantar e dizer: foi, mas Jesus pagou por mim na cruz. Mas Jesus se deu no meu lugar. E eu reconheci o que Ele fez por mim. E me rendi a Ele e me entreguei a Ele. Nenhuma condenação mais há para quem está em Cristo Jesus. Amém? Enquanto Satanás está condenado. Satanás, ele está condenado. Entende? Então, aí você está entendendo a justiça. Qual é a justiça? A justiça não é feita. Pessoal, a justiça de Deus, quando ela é executada na nossa vida, não é por mérito nosso. O justo é Ele e o justificador é Ele. Não é que sejamos justos. A justiça de Deus, ela opera em nós, não pela nossa justiça, mas pela justiça dele. Entendeu? O que ele vai dizer? Olha, imagina, Satanás te pega de um lado na mão, é meu. Aí o anjo de Deus disse: não, é de Jesus. Aí Satanás: é meu. Não, é de Jesus. Jesus pagou por ele. Jesus pagou por ele. Pagou ou não pagou? Pagou. A Bíblia diz que fomos comprados. A Bíblia diz que fomos comprados por um alto preço. Não foi por ouro nem por prata, mas foi pelo precioso sangue de Jesus. Então, é importante para vocês terem uma visão da justiça de Deus. Por quê? Nós vamos ler versículos aqui que, se você não tiver essa visão, você vai pensar que o que está sendo pedido é uma coisa, quando está sendo pedido outra. Entende? Porque a justiça de Deus não é como a justiça dos homens.
Não é como a justiça dos homens. Então, preste atenção. Você está na presença de Deus porque Deus tem executado a sua justiça na sua vida. E que por causa de Jesus você pode tudo naquele que te fortalece. Aleluia. Você está entendendo? Por causa do Senhor, justiça nossa. Jeová se declinou. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé. Vamos lá. Por isso, o profeta disse: ele será conhecido como justiça nossa. O Senhor é a nossa justiça. Glória. E precisamos contar essa boa nova para o oprimido, para o escravizado do diabo. Ei, você não precisa mais, aleluia, viver assim. Aleluia. Tem libertação para você, tem salvação para você, tem uma nova vida para você, por meio daquele que te amou lá na cruz. Por meio daquele que te amou. Abra os seus corações e pela fé creiam e pela fé sejam salvos. Pai Santo, Pai querido, graças te damos pela instrução, pelo estudo. Aleluia. Continua, Senhor, ministrando aos nossos corações, nos instruindo, Deus, nos ensinando, nos fazendo compreender o teu plano de salvação, o teu feito, Jesus, na cruz por nós. A doutrina da justificação. Aleluia. Para que também o teu povo possa, ó Deus, com entendimento, se defender de seus acusadores. Aleluia, de seus algozes, de seus perseguidores, confiantes. Aleluia, em ti, Jesus, no que o Senhor é, no que o Senhor fez, faz e ainda fará. Pelo seu povo, pelos seus filhos, pela sua igreja. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Como em paz trouxeste teu povo à tua casa, que em perfeita paz cada um possa tornar o seu lar. Amanhã haverá visitação, tem algum lugar? Na casa, amanhã a visitação será na casa de Márcia, amém? O povo de Deus vem para a igreja se dirige para a casa de Márcia, amém? Que o amor de Deus, a graça que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor, e as ricas e doces consolações do Espírito Santo, seja com toda a igreja do Senhor. A igreja diga amém. Amém. Saúde o teu irmão com a paz do Senhor, vai na graça e na paz.